franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com a... Olá, meus irmãos! Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel! Boa noite, Marcelo! Boa noite para todos os que estão nos ouvindo a partir de agora! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Ah, isso é muito bom. Chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Estendo a mão, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. E a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309, repetindo, Wendel. 3720-9309. Está liberado para você falar conosco nesta noite. Você também pode mandar sua mensagem pra gente. Por onde, Wendel? Pelo Facebook, pela nossa rede social. Lembrando que esse programa é apresentado pela UFS Fonte Colombo e a Jufra Frei Leão de Franca. Então você pode mandar a sua mensagem, seu recadinho, seu alô lá no perfil da Jufra Frei Leão no Facebook. Só digitar Jufra Frei Leão. Nós estamos aqui aguardando o seu recadinho pelo Facebook. Você pode nos acompanhar também pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo site da Rádio Vida Nova, www.vidanovafranca.com.br. Paz e bem, paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, fonte, paz e bem. Eu te saúdo, rio, paz e bem. Eu te saúdo, chuva, paz e bem. Eu te saúdo, água, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. E para começar o nosso programa Chama Franciscana nesta noite de sexta-feira, o que está faltando? Está faltando alguma coisa que a gente, toda sexta-feira, a gente não pode deixar de começar, de iniciar o nosso programa com essa atração agora. Isso. Está na hora do momento mais caloroso do Chama Franciscana, literalmente. Franca hoje batendo 35 graus na sombra, não é? E a gente aqui deve estar a 17 graus no ar-condicionado. Mas agora é o momento mais caloroso do nosso programa. É a hora do abraço do coração. É isso, Marcelo? É isso mesmo, Wendel. Então vamos lá, chama essa pessoa que está aí pertinho de você, para tudo, e vamos lá para a contagem regressiva, hein? 3, 2, 1. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que
Deus te dá, que Deus te dá e dará. É dando que se recebe, fazendo da vida oferenda, porque o Senhor do Universo fez tudo pra eu e você. Dá um abraço daqui, dá um sorriso de lá, dá esperança pra vida daquele que não sabe andar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá uma injeção de alegria, ânimo pra recomeçar, e com um jeito perfeito, com todo direito, vamos partilhar. Se os dons estão a serviço, a vida aqui vai mudar. Partindo e repartindo, chorando, sorrindo, o amor vai brilhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá o perdão a irmão, não negue a ele os direitos. Todos são filhos de Deus e o nosso Deus é perfeito. Para o coração generoso, nada há de faltar. Dá com a mão direita que a esquerda não possa olhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá. Como é bom abraçar, começar bem o nosso programa de hoje, abraçando, sentindo o calor do irmão. Mesmo no ar-condicionado, Mesmo né, no Marcelo? ar-condicionado, mas é isso daí. O programa Chama Franciscana, né? Começando, aquecendo ainda mais a temperatura. No bom sentido, gente. É um aquecimento bom, não é, Wendel? Com certeza, com certeza. E hoje, qual é o nosso tema? Hoje nós vamos falar de algo. Nós iniciamos faz mais ou menos quanto tempo, Wendel, que nós estivemos aqui da última vez? Nossa, faz 20 dias, não é? dias já. Que nós não fazemos um programa direto do estúdio, não é? Só uma edição especial e depois a Valéria e o Matheus na semana passada. Mas há 20 dias nós fizemos um programa e começamos uma série sobre os conselhos evangélicos, Isso, não é? Exatamente. Os 3 conselhos evangélicos. E no último nós falamos sobre a Pobreza. A pobreza. Ou sem nada de próprio. Isso. Né? A forma como São Francisco e os franciscanos viviam e vivem até hoje a questão da pobreza. E hoje, dando continuidade, nós falaremos sobre a obediência, sobre o ponto de vida franciscano, né? Então hoje todo o nosso programa permeia essa palavra que muitos gostam, outros tantos abominam, mas que faz parte da nossa vivência enquanto franciscanos. Obediência. Obediência. E para iniciar, né, antes de nós entrarmos diretamente no tema, falarmos sobre a obediência franciscana, vamos para a nossa oração da noite. Oração diante do crucifixo. Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração e dá-me uma fé reta, esperança certa e caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu faça o teu santo e verdadeiro mandamento. Amém. Agora fizemos a nossa oração. Que já fala sobre obediência, não é? Mas que nós vamos discutir mais tarde, daqui a pouquinho. Isso, mas agora... O que é agora mesmo? É a hora da boa do dia, a primeira música do programa de hoje. E o que temos pra hoje, Marcelo? Hoje nós temos... Tem surpresa?
Surpresa. Adivinha quem é? É, mais uma vez, uma música dele? É dele. Só pode ser dele. No início do nosso programa Chama Franciscana, só ele. Só da ele. É um Só momento exclusivo dele, sempre ele, Padre Zezinho. Isso mesmo. E o que nós escolhemos para hoje, Marcelo? Hoje nós vamos ouvir a música Coincidências. Isso. Coincidências com o Padre Zezinho, que também vem falar muito forte sobre o tema de hoje. Sobre a obediência. Sobre a obediência. Então, preste bastante atenção, não é? E na sequência, não sei se nesse bloco ou depois, nós vamos ouvir Santo Amor com Ciro Barcelos. Preste bastante atenção, curta, são boas músicas muito gostosas. Daqui a pouco a gente volta. Certos dias eu sou igual a Jeremias, igual a Jeremias. Outras vezes eu sou pior que Simão Pedro, que às vezes tinha medo, Tu me dizes, vem pra cá, vai pra lá, irás profetizar. E eu respondo, meu senhor, fingindo ser menino que não sabe o que falar. Tu me faz de sofrer, de morrer e queres me servir. E eu respondo, não, meu senhor. Não fales destas coisas que eu não quero nem te ouvir. Igual a Jeremias eu preciso obedecer. Igual a Simão Pedro eu tenho muito que aprender. Muitas vezes eu vou pra onde o vento leva, pra onde o vento leva, pra onde o vento leva. Mas um dia irei pra onde me mandares, pra onde me mandares, pra onde me mandares. Se disseres, vem aqui, vai ali, transmite a minha paz, eu direi que sim, meu senhor. Apanho meu arado sem sequer olhar pra trás. Já cansei de ir pra lá, vir pra cá, sem ter o teu favor. Resolvi te escutar, sim, meu senhor. Cansei de contramão nas avenidas do amor. Igual a Jeremias eu preciso obedecer. Igual a Simão Pedro eu tenho muito que aprender. Você está ouvindo Chama Franciscana com Marcelo Alves e Wendel Blois. Paz e bem. Francisco, cheio do Espírito de Deus, fez uma reforma na igreja de São Damião. Pedia pedras de esmola e chamava os pobres da vizinhança para o ajudar. Numa daquelas horas que tinha certeza de que Deus estava falando com ele, Francisco soube que aquela capelinha e a casa ao lado, no futuro seria um convento de umas freiras da Ordem de Santa Clara. Ele cantava em francês quando estava entusiasmado e trabalhava bastante. Depois que pegou o jeito, fez reforma na igreja de São Pedro e também numa capelinha abandonada fora da cidade. Gostou dela porque era a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Gostou também do nome que davam a esta capela, Porciúncula, que significa pedacinho de terra. Começou outra reforma. Nesse tempo, Francisco já tinha começado a viver e a se vestir como um eremita, sandálias nos pés e levando um bordão de madeira na mão. E ele se sentia cheio de fé em Jesus. Fazia tudo em nome do Senhor
e com ele orava ao Pai. Um dia, durante a missa, as palavras do Evangelho chamaram muito a sua atenção. No final, Francisco foi falar com o padre na sacristia. Pediu que lesse de novo aquele trecho. Quando vocês forem pelo caminho, não levem bolsa, nem calçado, nem duas túnicas. Foi aí que a certeza bateu forte dentro dele. Começou a pular de alegria e a gritar. Sabia perfeitamente o que Deus queria dele. Que fosse anunciar o Evangelho como os apóstolos, que nunca possuísse nada, que andasse sem parar como quem não tem casa em lugar nenhum. São Francisco de Assis não era um eremita. Os eremitas eram pessoas que viviam sozinhas, rezando nos matos e montanhas. Ele era um apóstolo. Começou a andar descalço, ignorou o bordão, o cinturão e vestia a roupa mais miserável que ele mesmo conseguiu fazer. Ele saiu pelo mundo para avisar que Jesus já tinha chegado. Quase um ano depois, Bernardo, um antigo companheiro muito rico, foi falar com ele. Quero ser como você. Quero andar como um pobre e quero anunciar o reino de Deus. No mesmo dia, apareceu outro rapaz, Pedro, que também queria andar como ele. Francisco pensou muito e acabou mandando os dois consultarem o próprio Jesus, abrindo o seu Evangelho. Além de repetir a mesma passagem bíblica daquela vez em que Francisco estava na missa, encontraram outras duas. Quem quiser vir comigo, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. E esta: quem não deixa pai, mãe e irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, eles tiveram uma grande certeza. Tinham que ser como os apóstolos, seguir e anunciar Jesus com toda simplicidade. Em menos de um ano já eram 12 irmãos, 12 franciscanos. Francisco achou que tinham que escrever o que é que queriam da vida religiosa e foram pedir ao Papa que os abençoasse. Fizeram uma alegre viagem a pé para Roma. São Francisco tinha certeza de que na terra Jesus fala por seus ministros e, acima de todos, pelo Papa. Tudo isso aconteceu em 1209, quando Francisco estava com 27 anos. O Papa era o poderoso Inocêncio III. Ele recebeu uma grande luz do Espírito Santo para ver naqueles pobrezinhos uns homens de Deus. Inocêncio III aprovou a ordem franciscana e enviou São Francisco e seus companheiros como pregadores do Evangelho. Eles voltaram felizes do Vaticano e cada vez mais o número de seguidores de Francisco de Assis crescia e crescia. Anunciavam Jesus com entusiasmo em toda parte. Francisco chegou até a falar como pregador na própria catedral. Homens e mulheres procuravam a Deus quando eram tocados por suas palavras e mais ainda por seu exemplo simples de homem pobre. Muitos queriam ser como ele e seus companheiros. 2 anos depois, Francisco resolveu procurar uma jovem chamada Clara. Era de família rica e morava numa vizinha da catedral, mas todos sabiam que ela era santa. Francisco teve uma relação de que era com ela que o senhor queria começar o grupo de mulheres que vivia em São Damião, a primeira igreja que Francisco e os pobres haviam reformado. Bem depressa, Clara vendeu tudo o que tinha e entrou para a família franciscana. Clara foi dos maiores acontecimentos na história da igreja e na vida de Francisco. Transpirava uma grande energia. Como pessoa, era muito transparente e seu rosto refletia o rosto de Jesus como um espelho. 12 anos mais nova, Clara tinha 18 anos e Francisco 30. Além de ser uma discípula no caminho de seguir a Jesus Cristo, Clara de Assis foi mestra e companheira.
Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Hoje, na reflexão das fontes franciscanas, nós retiramos um texto do capítulo 152 da Vida Segunda, escrita por Tomás de Celano, onde ele faz a descrição do obediente. Noutra ocasião, sentado com seus companheiros, São Francisco suspirou. É difícil encontrar no mundo inteiro um religioso que obedeça com perfeição a seu superior. Atingidos, os companheiros disseram: Diz-nos, Pai, qual é a maior e mais perfeita obediência? Fazendo uma comparação com o corpo morto, ele descreveu o verdadeiro obediente. Pegai um cadáver, ponde-o onde quiserdes. Vereis que não se incomodará de ser movimentado, não se queixará do lugar, nem reclamará por o terem largado. Se for colocado numa cátedra, vai olhar para baixo, não para cima. Se for vestido de púrpura, vai ficar 2 vezes mais pálido. Esse é o verdadeiro obediente. Não fica pensando em por que foi mudado. Não se importa com o lugar onde o puseram. Não fica pedindo para ser transferido. Se lhe dão um cargo, mantém a humildade costumeira. Quanto mais honrado, mais se acha indigno. Em louvor de Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham, seja pelas ondas da Rádio Vida Nova FM, nessa noite de sexta-feira, ou a qualquer outro momento, pela gravação desse programa no YouTube. Ao iniciar essa reflexão, não a faço porque sou um especialista no significado do termo obediência. Tampouco não faço por ser um exemplo de vivência da mesma, longe de mim. Reconheço antes a minha grande dificuldade de compreendê-la e torná-la parte da minha vida. Talvez por isso empreenda e tente estudar este aspecto tão importante do carisma franciscano, de modo a entender onde está a real dificuldade da vivência da obediência. É preciso encontrar a nossa dificuldade para podermos pensar o que fazer. Certa vez, um frade pediu a Francisco um modelo de vivência da obediência, como nós acabamos de ouvir. E ele emprega para tal o exemplo do morto que está sujeito a tudo, menos à sua própria vontade. Caros ouvintes, não que a obediência se compare a um estágio de morte em vida ou algo parecido. Muito pelo contrário. Obediência e vida são termos que se conjugam lado a lado no carisma franciscano. Ainda que se perceba que a vivência em obediência requeira uma certa abnegação, uma certa morte do eu mesmo, ou melhor, mortificação da nossa egoística vontade própria, para um viver para o coletivo, um viver fraterno. Francisco é exemplo da perfeita obediência. É obediente quando, lá em Spoleto, ainda jovem, quando não sabia ainda o que queria, através de um sonho, o Senhor pede que ele retorne a Assis,
de modo a lhe revelar o que deveria fazer em seguida. Ora, qual a reação do pobrezinho de Assis? Ele não questiona essa ordem e imediatamente, como encontramos nas fontes franciscanas, abandona o caminho da guerra e retorna à terra natal, como lhe recomendara o Senhor. Mais tarde, Francisco se encontra com o crucificado em São Damião, e o mesmo lhe ordena: vai e reconstrói a minha igreja. Francisco tem dificuldade para entender tal imperatividade, tal pedido do crucificado, colocado pelo Cristo, mas sem pestanejar, inicia a reconstrução de 3 igrejinhas, até entender qual a verdadeira igreja ele deveria reconstruir, segundo as instruções do Senhor. Anos depois, Francisco abre mão das funções de ministro-geral da ordem e, para não se distanciar de seus princípios, pede que lhe seja indicado um guardião. Aquele que, inspirado pelo Espírito, fundou uma nova ordem no seio da igreja, inspirou inúmeros homens e os dirigiu pela caridade e espírito fraterno, agora pede que ele próprio seja submetido às ordens de um outro frade, de modo a se distanciar das vaidades e exaltar a obediência. Outra menção, caros ouvintes, à obediência podemos encontrar num verso: ó Senhora, Santa Caridade, o Senhor te guarde por tua irmã, a Santa Obediência, que está no texto que nós conhecemos como a saudação às virtudes de São Francisco. Segundo Francisco, a obediência é irmã da caridade, e não é possível alcançar a plena vivência da primeira sem a perfeição da segunda. Só aquele que pratica a caridade alcança a plenitude da obediência. Meus irmãos, peçamos a Deus que, inspirados pelo exemplo de Francisco, possamos interiorizar o princípio da santa obediência, de forma que um dia, possamos gritar com nossa vida o lema que serviu de modelo ao nosso seráfico Pai, como está em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E agora, encerrando esse bloco e essa nossa reflexão, nós vamos ouvir justamente a saudação às virtudes de Ciro Barcelos e, no caso, interpretado pelo ator global Matheus Nastergaile. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Ó Rainha Sabedoria, o Senhor te salve com tua irmã, a pura e santa simplicidade. Ó Senhora Santa Pobreza, o Senhor te salve com tua irmã, a santa humildade. Ó Senhora Santa Caridade, o Senhor te salve com tua irmã, ó Santa Obediência. Senhor, pergunta Francisco ao seu Senhor: o que quereis de mim, Senhor? E de pregar
pregai o evangelho do amor. Aleluia, 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 Senhor, aqui estou. Aleluia, 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 quero ouvir tua palavra, Senhor. O que quereis de mim, Senhor? Pergunta Francisco ao seu Senhor. O que quereis de mim, Senhor? E de pregai o evangelho do amor. Aleluia, 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 Senhor, aqui estou. Aleluia, 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 quero ouvir tua palavra, Senhor. Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Francisco, que vais para uma lição de amor. Irmãos e irmãs, eu gostaria de destacar a obediência redentora de Jesus, obediência libertadora de Jesus. É assim que nós franciscanos devemos ver a obediência, não como uma coisa que nos diminui, que aprisiona. A obediência é ir além de realizar uma tarefa que nos foi pedida. É realizar com alegria, com felicidade, uma tarefa que nos foi confiada. É estarmos sempre disponíveis, voluntários, anteciparmos a necessidade dos irmãos, principalmente dos irmãos pobres e necessitados. Precisamos entender a obediência porque ele é um aspecto importante do nosso carisma. Vamos rever os nossos conceitos. Obediência é ir além, é nos antecipar, é nos colocar à disposição de todos os irmãos, da fraternidade, na nossa família e no nosso trabalho. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Ai, Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Ai, Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. O programa Chama Franciscana apresenta Habemus Papa Francisco, a voz do Papa. Meus irmãos e minhas irmãs, no programa de hoje, na voz do Papa, quero destacar algumas brevíssimas palavras do nosso Papa Francisco, proferidas em sua homilia do dia 11 de abril de 2013, mas que, apesar da distância do tempo, contribuem e muito para a discussão do nosso tema de hoje. Nos diz o Papa: obedecer a Deus é escutar Deus, ter o coração aberto para seguir a estrada que Deus nos indica. Olhem só, meus irmãos. Obedecer a Deus é escutar Deus, ter o coração aberto para seguir a estrada que Deus nos indica. A obediência a Deus é escutá-lo. E isso nos torna livres. Obedecer ao Senhor significa escutar a sua voz. Como fez Pedro
que, dirigindo-se aos fariseus e aos escribas, disse: faço o que Jesus me diz, não o que vocês querem que eu faça. Faço o que Jesus me diz, não o que vocês querem que eu faça. Meus irmãos, minhas irmãs, obedecer a Deus é escutar Deus e ter o coração aberto para seguir a estrada que Ele nos indica. E como Pedro, faço o que Jesus me diz, não o que vocês querem que eu faça. Fiquemos atentos, meus irmãos. Fiquemos atentos à voz do Papa. Nós estamos agora para falar do tema de hoje. Isso. O que falar, né, O que Marcelo? falar, né? Chega o nosso momento do bate-papo, já aí com um bom tempo de programa, e eu penso, o que nós podemos acrescentar a tudo aquilo que nós planejamos e colocamos antes do nosso bate-papo, né, Marcelo? Exatamente, foram muitas referências e falaram forte sobre o tema de hoje. Com certeza. Vamos relembrar, né, os pontos que nós vimos até aqui, que nós não precisamos nem falar, né, Marcelo, mas os nossos recursos, não é, nos ajudaram muito. A primeira coisa hoje foi a música. Antes da música, a oração. Quem escolheu a oração hoje foi o Marcelo. Por que, Marcelo? Essa oração ela fala muito de perto, né, do tema, porque o que me chamou a atenção? Essa oração que Francisco fazia diante do crucifixo, né? Que no finalzinho da oração, ele diz assim: Senhor, para que eu faça o teu santo e verdadeiro mandamento. Então, isso quer dizer fazer a vontade de Deus. Então, é isso que nós, começando um pouco esse nosso bate-papo, podemos colocar também como uma obediência. Isso. Então Francisco, nas suas orações, sempre que se encontrava diante da cruz, fazia essa oração que concluía. Ele pedia uma série de coisas, não é? Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, caridade perfeita, senso e conhecimento, para quê? Única e exclusivamente para realizar a vontade do Pai. Para que ele pudesse ser obediente aos desígnios de Deus. Então, parabéns, muito boa escolha, Marcelo. O segundo ponto... Aí no segundo ponto foi a música do nosso queridíssimo, caríssimo Padre Zezinho. A boa do dia, também conhecido como né? Momento Padre Zezinho, Isso, né? Que nos chama coincidências. E foi uma coincidência encontrar essa música durante a semana, né? Enquanto eu procurava, achava que não ia encontrar nenhuma música do Padre Zezinho que tivesse relação com o tema. E aí eu não sei que palavra-chave que eu joguei lá no nosso mestre Google, né? E acabei encontrando essa música, que fala da dificuldade de alguns personagens da Bíblia serem obedientes. Como, por exemplo, no caso a música fala de Jeremias, não é, o profeta, e Pedro, o discípulo, não é, o apóstolo de Jesus, que em determinados momentos vacilaram na sua fé, tiveram medo de obedecer à vontade de Deus, de obedecer ao Cristo, não é, no caso de Pedro, mas que em determinado momento dão uma guinada, né? E resolvem fazer da sua vida a realização de todos os planos, de todos os desejos, de tudo o que Deus planejou em suas vidas, e isso os tornou mais felizes, mais completos, não é? E por que não dizer mais humanos, não é? Exatamente. Depois, o que tivemos?
Depois nós tivemos o Chico. O Chico que não é de Assis, mas que gostava muito dele. Chico Anísio, não é? O trecho de hoje foi Revelação de Deus. A revelação de Deus. Que entre várias coisas nós podemos destacar 2 pontos, não é? Quando Francisco recebe a revelação de Deus, a vontade de Deus na sua vida, né, e na sua história, ele é obediente, não é? Ele é obediente e faz tudo o que Deus lhe manifesta. Mas nesse trecho específico, né, enquanto nós ouvimos, o Marcelo até destacou aqui, não é? Quando São Francisco recebe os primeiros companheiros e logo em seguida vai até Roma para conversar com o Papa, ter uma audiência com o Papa, não é? Um Papa que muitos tinham medo pelo seu poderio e tal. Francisco promete obediência à Igreja. A obediência à Igreja. Um aspecto também muito interessante na vida de São Francisco. Eu já escrevi, já refleti sobre isso em outras oportunidades, não aqui no programa, não é? Mas é muito válido de se recordar. Francisco não faz uma promessa a um homem, porque os homens erram, os homens traem, os homens fazem coisas erradas. Assim como houveram papas que fizeram coisas do gênero. Mas Francisco promete obediência a algo muito maior do que o papado, não é? Francisco promete obediência à Santa Mãe Igreja, não é? Isso, e quando ele faz essa promessa de obediência, ele não promete só por si, por aquela meia dúzia de frades que conviviam com ele. Promete por nós. Quando nós assumimos o nosso compromisso, ou professamos a nossa regra, nós fazemos das palavras de Francisco a nossa e prometemos ser obediente, entre tantas coisas, à Mãe Igreja. O que mais que tivemos aí, Marcelo? Depois nós tivemos a reflexão das fontes. Na reflexão das fontes, nós vimos a descrição do obediente pelas palavras de Francisco, escrito por Tomás de Celano. Isso, fazendo a comparação de um morto. Isso. Né, pode espantar muita gente. Muito, né? impactante, isso, né? Conta aí, Marcelo, o que você pensou quando você viu pela primeira vez esse trecho? A primeira vez que eu vi esse trecho, foi numa reunião que acredito que foi da Jufra. Faz tempo. Lá em 1900 e Guaraná de Rolha. Isso. Né? A primeira vez, nossa, foi um impacto, né? Quer dizer, o obediente, Francisco comparando ao morto. Uma pessoa ali que está alheia à sua vontade, né? Que ele mais ou menos descrevendo que um pega do lado, coloca ele de um lado, ele não reclama, coloca do outro, ele também não reclama, ele fica ali parado quietinho, né? Mas na época era muito estranho. Isso. É uma figura estranha, né? Usar a morte como um símbolo para explicar alguma coisa. Na verdade, esse trecho pode ser interpretado sob vários pontos de vista. Pode ser interpretado e utilizado como uma espetada assim em alguns frades de ontem e de hoje, que ao serem transferidos, ou até mesmo na possibilidade de ser transferidos, já falam que não querem, que não vão, batem o pé, né? Falam que até podem sair tal da ordem e coisas do gênero, mas não serão obedientes àquele desígnio, não é? Mas a nossa intenção aqui hoje não é dar essas agulhadas, ainda que sirva a muitos por aí, mas eu penso que, e partilhei com vocês na reflexão, que São Francisco tem uma outra ideia. O morto representa a nossa vontade. Para ser obediente, fazer a vontade de Deus, a vontade essa que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes precisamos passar pela morte da nossa vontade própria. É preciso que os nossos desejos, as nossas vontades morram, ou deem espaço a outras vontades que almejam ou que sejam voltadas ao bem comum, à vivência em fraternidade, sobremaneira, no caso dos franciscanos, né? E aí nós recordávamos como Francisco foi obediente em vários momentos, né? Com volta da guerra, porque ouve a voz do Senhor, que fala para ele voltar a Assis,
é obediente quando o crucificado fala, vai e reconstrói a minha igreja, e mesmo sem entender, ele vai. E assim por toda a sua vida, porque ele tinha um modelo de obediência. E que modelo é esse, Marcelo? Poderia ser a pergunta, mas eu falei que eu não ia fazer pergunta, então fica dentro do bate-papo. Quem é o modelo de obediência de Francisco de Assis? É o próprio Cristo, que foi obediente ao Pai, né, até as últimas consequências, né, até a morte na cruz, né? Então foi o maior modelo que Francisco seguiu, foi o Cristo, esse modelo de obediência do Cristo, né? Além de outros exemplos que o Cristo sempre deu a Francisco, né? Não somente esse, mas foi sobre a obediência. Eu acho que o que falou muito forte foi o exemplo do próprio Cristo. Isso. Por isso que ao fim eu disse, não é, que o lema de Francisco, e que também foi nas últimas horas de Cristo, não é, foi aquele versículo do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Exatamente. E uma coisa, Wendel, você citou esse versículo. Esse versículo é tirado da oração que ele fez ao Pai. Nem recordar. Antes disso, antes dele dizer essa frase, né, ele dizia assim para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, a humanidade, o Cristo humano, a humanidade presente no Cristo, estava falando: não quero passar por isso. Mas ele assumiu um compromisso com o Pai. Por obediência, ele disse exatamente isso: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E também é um trecho que se insere de alguma maneira na oração do Pai Nosso, não é? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas quantas vezes nós rezando o Pai Nosso, a gente pensa: Pai, faça a minha vontade, não é? E não é bem assim. Depois nós ouvimos a saudação às virtudes, onde São Francisco saúda, né, dá o seu salve às várias virtudes, que apesar dele dizer que não as possuía, mas de fato ele nutria, com especial destaque a obediência irmã da caridade. Certo? Certo. Depois nós ouvimos uma música do Frei Beraldo, isso, exatamente, que fala justamente sobre fazer a vontade, não é? Qual que era o nome da música? Quereis de mim, Senhor. Isso. Muitas vezes, para saber querer ser obediente, querer obedecer, é preciso distinguir o que fazer, não é? Francisco foi esse homem, não é? Que rezava incessantemente para que Deus manifestasse a sua vontade, para que ele pudesse ser obediente em todas as linhas, pontos e vírgulas. Depois nós tivemos um trecho da Regra e Vida, não é? Da OFS, a reflexão do nosso irmão César Galvão, lá de Caraguatatuba, né? Dando destaque para o artigo 10 da Regra e Vida da Ordem Franciscana Secular, que vai falar justamente sobre a obediência. Que ser obediente é tentar se conformar, não é? Conformar no sentido de não necessariamente é assim mesmo, mas de tomar a forma da obediência de Cristo, que, como nós falamos agora há pouco, ser fiel, ser obediente até as últimas consequências, né? E antes da gente ir pro nosso apoio cultural, depois nós ouvimos a voz do Papa, que vai casar, né, que vai unir tudo isso. Olha só, como que com tantos recursos, não é, nós não precisamos falar muito. Repita aí um trecho da voz do Papa, nessa homilia lá de 2013, de idos de 2013, mas que nos é tão cara nessa noite. Olha só, o que chamou muita atenção, um trecho muito curto, né, mas muito forte, né, muito importante, que o Papa disse aí, né? Acho que chamou muita atenção também no início foi o seguinte: obedecer a Deus é escutar Deus, ter o coração aberto para seguir a estrada que Ele nos indica. A obediência de Deus é escutar a Deus, né? E depois ele faz uma comparação como fez Pedro. Ele diz: como fez São Pedro, que dirigindo os seus fariseus e aos escribas do seu tempo, disse:
faço o que Jesus me diz, não o que vocês querem que eu faça. É fazer a vontade de Deus, ser obediente à palavra de Deus que foi plantada no seu coração. E um destaque: a obediência é um conselho evangélico, é um termo que deve ser aprendido com um dos nossos sentidos especificamente. A obediência vem pelo ouvido. É preciso ouvir a voz de Deus. Aquele que não ouve ou foge da voz de Deus dificilmente será um bom obediente. Agora nós vamos para um apoio cultural. Na volta nós temos o que, Marcelo? Na volta nós temos as nossas canções nacionais. Mas antes das canções nós estamos devendo aquela música. Aquela música. Santo Amor, do Ciro Barcelos. Ficamos devendo no primeiro bloco, então nós voltamos com Ciro Barcelos, Santo Amor, e depois o bloco de canções internacionais. Até lá então. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. De onde vem essa luz e me alcança? Onde fui apenas sombra dos meus passos? Quem me chama nas vozes desses pássaros? O silêncio me veste de esperança. Conduz meu sonho a santo amor. O dia canta a oração do sol. A lua reza, a noite pronuncia. Quem me guia, quem me guia. Onde estive não havia nem sinal de vida, nem sabia do amor sagrado, as alegrias. Ó santo amor, ó santo amor, ó santo amor, ó santo amor. Acende a fogueira da promessa em meu peito, onde a dúvida de tudo me atravessa. Conduz meu sonho a santo amor, ó santo amor, ó santo amor. Passe bem. Passe bem. Passe bien. 幸well. 平安和幸福。 La paix et le bien. Não importa a nação ou idioma. claro es tu nombre, claro tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh, Francis, Holy Father, Saint Francis. Dove c'è errore io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. E agora, voltamos. Agora é a hora mais curiosa do programa Chama Franciscana. O momento que muita gente não entende as nossas... Tem gente que fala que o programa tem música demais e a gente fala de menos. E aí a gente ainda insere canções internacionais no nosso Chama Franciscana. Mas é como eu sempre falo, são músicas feitas com muito carinho por pessoas muito talentosas. Então muitas vezes nós não entendemos a mensagem tão profundamente, mas a melodia e a tradução, muitas vezes feita por nós mal e porcamente, contribui para que nós possamos entender. A primeira de hoje vem de onde, Marcelo? Alemanha! Alemanha! Essa palavra, acho que esse ano tá meio
complicado. Isso, a gente não pode ficar falando muito dos alemães aqui, não é? Quem gosta de futebol entende. Bom, não dá nem pra falar o nome da música em alemão, porque é pouca vogal e muita consoante. Mas o que a gente deu pra entender é que é o hino das criaturas, que todos nós conhecemos, em alemão. E a letra foi traduzida, a melodia composta pelo italiano Angelo Branduardi. Certo? Se eu não sei falar italiano, faz de conta que é. E na sequência nós temos uma outra de onde? Ou em que idioma, né? Idioma inglês? Inglês! Isso. Essa muita gente deve conhecer, não é? Do filme Irmão Sol, Irmã Lua, não é? Com todas as canções produzidas e compostas pelo Donovan. É isso? Exatamente, o Donovan. Então a nossa segunda canção de hoje das canções internacionais é On This Lovely Day. Traduzindo mal e porcamente, nesse dia lindo, nesse dia encantador. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. É chique, hein? Gepriesen, guter Herr, dir allein gebührt die Ehre. Dich zu nennen ist kein Mensch würdig genug. Dein sei Ruhm und Herrlichkeit und der höchste Lobgesang, denn die Früchte deiner Schöpfung, sie sind gut. Sei gepriesen, guter Herr, mit all deinen Geschöpfen. Schwester Sonne schenkt den Tag und gibt uns Licht. Sie erstrahlt in deinem Glanz, ist der Spiegel deiner selbst, und sie spendet ihre Wärme uns durch dich. Sei gelobt, mein guter Herr, durch wo der Mond und seine Sterne, die am Himmel du geformt hast, klar und schön. Sei gelobt durch nur der Wind, durch die Wolken, Luft und Wetter, durch die du den Geschöpfen Leben schenkst. Sei gepriesen, du mein Herr, durch die Schwester Wasser, die so nützlich ist, so kostbar und so rein. Sei gelobt durch Bruder Feuer, durch den du die Nacht erhältst. Er ist heiter, er ist kraftvoll, stark und fein. Herr, durch unsere Mutter Erde, die uns nährt, die uns erhält und die uns lenkt, die so ungezählte Früchte und so viele bunte Blumen und die uns so mannigfaltig Leben schenkt. Auch durch jene, die vergeben, nur um deiner Liebe wegen, die den Schmerz ertragen, Krankheit und die Not. Sei gelobt durch die glauben und in Frieden dir vertrauen, denn sie werden ewig leben nach dem Tod. Du bist Anfang, du bist Ende, alles lebt durch deine Hände und für alle deine Liebe will ich danken. Gib uns Kraft, dein Licht zu sehen und auf deinem Weg zu gehen. Du bist Glaube, Liebe, Hoffnung, du bist Leben. Birds
birds are singing sweet and low from the trees that gently grow. Soft and soothing breezes blow on this lovely day. To the meadow there go I, to wander as the butterfly. How the flowers please my eye on this lovely day. I wish it could be always. Life is easy on such a day. I wish this peace on everyone on this lovely day. La la la, la dee da da. La la la, la dee da da. La da da, la dee da da. On this lovely day. I wish this peace on everyone on this lovely day. Estamos de volta, vocês ouviram canções internacionais? Mas é chique, não é, Marcelo? Muito bom, muito bom. Olha, essa, a gente tá vendo aqui, essa do filme Irmão Manlu, essa última de 1972. 1972, imagina só. Mas você já tinha 30 anos, né, nessa época, né, Marcelo? Como diz o seu Madruga, que foi, que mas é ótimo, não é? Eu brincando, não? O Marcelo tem só 28 completados ontem, não é? Ontem, dia 16, aniversário do Marcelo, 28 anos, né, Marcelo? Obrigado pelos 28. 28 anos. Tá ótimo, não é? Bem, vamos voltar a falar de coisa boa? Vamos lá. Obediência. Falamos de obediência. Entendeu? Obediência, quando a gente fala dessa palavra, ela muitas vezes nos provoca muito, né? Muitas vezes até mesmo quando, vamos pensar assim, quando a gente está um pouco mais jovem, quando a gente tem que obedecer os pais, né? É difícil, né? Porque você quer fazer a vontade, você quer fazer aquilo que você sente ali, que você acha que é melhor para você. Mas quando a gente é jovem, a gente, quando ainda não completou, né, a maioridade, como a gente diz, a gente é sujeito aos pais. E nossos pais, quem são os melhores para saber o que é melhor pra gente? Muitas vezes, né, a maioria das vezes, não os pais. Numa sociedade onde se prega cada vez mais que as pessoas têm que fazer até extrapolar os limites a sua própria vontade e que ela se submeta à vontade de outro, quanto mais de alguém que ela não vê, no caso de Deus, não é? É algo bastante complexo, não é? Mas necessário, na realidade, que nós, enquanto franciscanos, encaramos. Não só em relação a obediência em relação a Deus, mas também a obediência em relação àqueles que nós vemos, vivemos e convivemos, não é? Como muitas vezes é difícil ser obediente ao outro. É muito difícil. Às vezes vocês que nos ouvem, que estão nos ouvindo agora, falando sobre obediência franciscana, pode pensar, será que eles conseguem viver essa obediência assim, realmente na vida deles? Olha, eu posso dizer para vocês que é um desafio. Obediência é um desafio diário, como o Wendel mesmo colocou. Não é fácil a gente obedecer, não é fácil a gente deixar as nossas vontades de lado para ir para que uma outra pessoa, ou melhor,
ainda mais para um ser que a gente nem vê, né? No caso, nosso querido Deus, né? E fazer a sua vontade na nossa vida. A gente quer fazer o contrário, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é bom pra gente, ou que é alguma vantagem pra gente na vida. Porque aí quem está nos ouvindo pode pensar, mas qual é o segredo para ser um perfeito obediente? Ou talvez a palavra perfeito não devesse ser empregada, mas o que eu devo fazer para ser obediente? E aí eu apresento uma palavra que eu já falei aqui umas vezes, mas vou dar um especial destaque agora. Quase um palavrão, não é? Que muita gente não conhece e quem conhece não usa. Abnegação. Abnegação. Sabe o que é abnegação, Marcelo? Abnegar como eu vou explicar? No sentido assim de se deixar, abrir mão de algo em favor do outro. Abrir mão de algo em favor de outra coisa maior. Para ser obediente, meus irmãos, é necessário abrir mão muitas vezes das nossas opiniões. É preciso abrir mão das nossas vontades. Abrir mão de várias coisas. Na história da salvação, o Filho de Deus precisou abnegar da sua própria vida. Era isso que Francisco admirava. Por isso se propôs obediente a tudo e a todos. Não é como nós vimos na reflexão das fontes franciscanas. Aquele que fundou uma ordem quis ser obediente não só a Deus, mas a um outro homem como ele, a um pecador como ele. Por isso pede um guardião. Quantas vezes nós temos dificuldades de ser obedientes aos nossos Nessa altura da noite o português já não está funcionando muito bem, mas eu acho que são guardiões. O importante é o raciocínio final. Isso, não é? Exatamente. Sejamos abnegados, saibamos abrir mão. A princípio isso pode nos doer. Não foi fácil para Cristo, também não seria para nós. Mas é um exercício constante. Quando você vai na academia nos primeiros dias, você começa a fazer determinados exercícios, dói. Não dói, Marcelo? Nossa, o corpo fica moído. No passar dos dias, ele vai se acostumando com aquele exercício. Abnegar, ser obediente é um exercício, o qual nós vamos nos acostumando constantemente, cotidianamente, dia após dia. E você falando aí do Cristo, a gente também pode lembrar daquela passagem em que discípulos perguntam, né? O que precisam fazer para seguir a Cristo, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A renúncia de si mesmo, às vezes a gente não se lembra disso, né? Que essa renúncia que seria também ligada a essa obediência. Isso. Abnegar é renunciar. Exatamente. O está falando ali, veio a lembrança, a recordação muito bom raciocínio, passagem, muito boa lembrança. Né? Então, renunciar a si mesmo em favor de algo maior, né? De algo maior. E não é fácil, é um desafio, mas que nós temos que colocar na nossa vida como algo que nós temos que buscar a cada dia. Há um último ponto, nosso tempo está quase estourado aqui nesse bloco, mas que eu penso muito necessário. Quem está nos ouvindo pode pensar assim, mas vocês enquanto franciscanos, ou nós, que não sei quem está nos ouvindo, não é? Devemos ser obedientes até o fim, mesmo quando a pessoa que nos impõe a obediência, nós temos conhecimento que o que ela nos pede é errado, não é? Não. Francisco diz em determinado trecho que a obediência não deve nos levar à morte, nem ao pecado, não é? Então nós precisamos discernir, não é? Ser obediente não é ser cego. Ser obediente não é ser bobo. É preciso haver a abnegação, mas é preciso antes ter consciência disso, né?
Se a obediência levar a você fazer algo errado, ou levar à perdição da sua alma, é preferível ser taxado como desobediente a ver a sua alma, como diriam os antigos, legados à eterna danação. Penso que esse era o nosso último ponto, né? Nós não conseguimos esgotar o tema, mas com o nosso bate-papo e com essa série de recursos, com certeza nós falamos muitas coisas sobre a obediência, sobre o ponto de vista franciscano. É isso daí, vamos agora por um pequeno intervalo do apoio cultural e daqui a pouco estamos, com o encerramento do nosso programa Chama Franciscana desta noite. Não saia daí. Você está ouvindo Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Tá terminando, Wendel. Tudo que é bom dura pouco, tudo que é bom passa rápido, né? Graças a Deus, o nosso programa de hoje, modéstia à parte, foi muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós queremos agradecer a você desde já que esteve conosco até aqui, até esse momento, nosso programa Chama Franciscana, nesta noite, nessa sexta-feira. Rosa sexta-feira, não é, Wendel? Eu vou falar assim, eu vim até de bermuda aqui pra rádio, mas o ar-condicionado tá tão frio que os cabelinhos da perna tá arrepiados. A gente vai buscar água, porque a gente vai tomando uns golinhos de água aqui, a gente sai aqui do estúdio, na hora que a gente chega ali na frente daquele baque, né? Dá um mormaço. Um mormaço, calor, mas tudo bem. As chuvas, se Deus quiser, estão por vir aí, né? Mas nós temos que rezar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, mande essa chuva de bênçãos, essa chuva de graças, não só para refrescar, né, desse calor, né, Wendel, mas também para molhar a terra. As plantas estão sofrendo, né? Eu trabalho muito ali junto com as plantas, isso, né? Abençoar as plantações, não é? Tantas outras coisas na nossa sociedade que necessitam da água, né? Não só a sociedade, mas o ser humano de maneira geral, que aqui em Franca e em várias outras cidades aqui do lado passam por racionamento de água e outras questões do gênero. Exatamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos agora a nossa oração da noite. Também colocar, hoje é a profissão solene, Wendel, do nosso querido Frei João. Isso. A essa hora, os céus já se abriram em festa, de forma a receber solenemente os votos do nosso tão estimado e querido Frei João Antônio, que entregou a sua vida a Deus na noite de hoje, lá em Marília, né, aqui no estado de São Paulo. Então, que essa nós que não pudemos estar lá para poder estar aqui com vocês no Chama Franciscana, que essa oração final também chegue a Deus em agradecimento pelo dom da vida do Frei João e também pela escolha que ele tomou e fez da sua vida e da sua história. Lembrando de todos os aniversariantes, né, desses dias. Inclusive o Marcelo, que fez ontem. Obrigado. Anos de vida. Sua também, não é? Por esses dias? Também, foi essa semana também. Dia 14? Terça-feira, isso. Não, eu ainda tô bom de memória. Minha esposa fará semana que vem, na quarta-feira. Também aniversário, todo mundo. Minha sogra faz aniversário esse mês, meu cunhado também. Já fizeram, né? Bolo você não traz, né, Marcelo? Só se trazer sorvete. Nesse tempo é sorvete. Me perguntaram assim, e o bolo? E o bolo? Assim, bolo é só no sorvetinho que tempo. Mas tá bom. Wendel, se você pudesse se aproximar, vamos fazer uma oração. Nós que falamos aqui das chuvas, né? Tá dando pra você ler? Então nós vamos fazer a oração para pedir a chuva. Uma oração de quem, Wendel? Do Papa e quase beato Paulo VI. Então vamos pedir, através dessa oração, pedindo a chuva, que também abençoe a todos nós e a todas as nossas famílias. Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra,
Tu és para nós existência, energia e vida. Criaste o homem à tua imagem, a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar as riquezas da terra, colaborando assim na tua criação. Temos consciência da nossa miséria e fraqueza. Nada podemos fazer sem ti. Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol e fazes cair a chuva, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela seca que nos ameaça nestes dias. Escuta com bondade as orações que são dirigidas com confiança pela tua igreja, como satisfizestes súplicas do profeta Elias, que intercedia em favor do teu povo. Faz cair do céu sobre a terra árida a chuva desejada, a fim de que renasçam os frutos e sejam salvos homens e animais. Que a chuva seja para nós sinal da tua graça e da tua bênção. Assim, reconfortados pela tua misericórdia, dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, com os quais o teu Espírito satisfaz a nossa sede. Por Jesus Cristo, teu Filho, que nos revelou o teu amor, fonte de água viva que brota para a vida eterna. Amém. Agora, Wendel, o que nos basta? Nosso boa noite. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanharam, seja aqui pela Rádio Vida Nova ou que nos acompanham pelo YouTube, lá na Rádio Franciscanos. Isto, exatamente. Um forte abraço, boa noite e até a próxima. Isso. Paz e bem! Boa noite todo mundo. Tchau, beijo.